Olá, Eneamores! Estamos aqui para nosso aulão de número 21 já. Você acredita que já tem 21 aulões de Eneagrama e autoconhecimento salvos para você lá no nosso canal do YouTube? Verdade, tem sim. Então, nós estamos agora numa nova série, que é a série dos 9 pecados capitais. E para você que não sabe o porquê são 9 pecados capitais, corre lá assistir os vídeos anteriores, porque no primeiro vídeo dessa nova série eu explico exatamente o porquê não são 7 pecados, mas sim 9 pecados capitais. E a origem desses pecados capitais e por que se chama pecado. E também eu explico lá o porquê que nós utilizamos esses pecados capitais como paixões ou vícios emocionais no Eneagrama, porque ele foi trazido também para o Eneagrama. E hoje nós vamos conhecer ou entender um pouquinho mais sobre o pecado da cobiça e do medo. Então vamos aproveitar esse momento aqui, vamos enviar esse vídeo para mais pessoas, vamos chamar as pessoas aqui e não esquece de curtir esse vídeo se você está gostando dessa série, de acompanhar essa série. Não esquece de curtir, de comentar e encaminha esse vídeo para mais e mais pessoas. Assim, elas podem acessar esse autoconhecimento, tá bom? Bom, então já vamos lá, vamos começar aqui o conteúdo sem mais delongas, para a gente já entender um pouquinho mais sobre esses 2 pecados capitais de hoje. O primeiro é a cobiça ou a avareza. E a gente vai falar dos dois. Vamos falar sobre esses 2 nomezinhos aí, que é a paixão ou a distorção emocional do tipo 5. Então, a gente já falou da preguiça, da ira, do orgulho, da vaidade e da inveja. E hoje vamos falar da cobiça e do medo. Bom, o que significa então essa cobiça, tá? Essa cobiça como uma distorção emocional. Lembrando que esses pecados, eles foram identificados lá no século IV pelos padres do deserto e eles identificaram essas paixões ou essas distorções emocionais como uma dificuldade de reconexão com o divino, né? De conectar, de acertar o alvo. Então, o alvo é encontrar o divino em nós. Só que esses pecados ou essas distorções emocionais, esse errar o alvo, faz com que a gente não atinja o nosso objetivo. O que é essa distorção emocional, então, da cobiça? Tá? É querer o que o outro tem? Não, não é querer o que o outro tem. Essa distorção é o prazer de ter sem usufruir. O prazer de ter sem usufruir. Então, antes de falar da cobiça, eu vou começar pela avareza. E o que a avareza traz para nós? A avareza, popularmente conhecida como reter dinheiro, como ser aquela pessoa que não abre mão do dinheiro, que não empresta, que não usufrui, que não usa, não tem nada a ver com o dinheiro, tá? Porque a avareza aqui, que a gente fala como distorção emocional, como vício emocional, é uma necessidade de reter, é uma necessidade de segurar, né? Segurar o quê? Reter o quê? As emoções, principalmente as emoções, o conhecimento e o tempo. Então, essa distorção emocional, esse medo, né? Na verdade, de que as pessoas retirem o quê? As suas emoções, retirem o seu tempo, retirem o seu conhecimento ou invadam, né? Essa distorção emocional é mais conhecida como um medo de ser invadido pelas pessoas, né? E nessa invasão, as pessoas acabam aí sugando, né? Esse conhecimento, essa energia emocional e esse tempo, tá? Então, a sensação é de que todo mundo vai vir e vai me invadir. Todo mundo vai vir e vai retirar isso de mim, tá? Muito bem. A pessoa que está nessa distorção emocional,
ela não consegue relaxar, ela não consegue descansar, ela não consegue acessar a espontaneidade, o deixar fluir. Por quê? Porque ela tem esse medo de ser invadida a qualquer momento. Ela tem esse medo de que as pessoas venham invadir. Então essa avareza é essa retenção, tá? É esse prazer de ter sem usufruir. E isso é a avareza, tá? E o que é essa cobiça? A cobiça, né, como um vício emocional, como uma distorção emocional, é justamente essa voracidade de conhecimento ou essa necessidade de retenção, tá? É um desejo compulsivo de saber, de conhecer antes das coisas acontecerem. E o tipo 5, para você que não sabe, é o tipo que acessa essa cobiça com mais intensidade, né? Ao longo da sua vida, essa é a distorção emocional mais latente no tipo 5. Só que todo mundo acessa essa cobiça, né? Todo mundo acessa essa distorção emocional, tá? Então, o tipo 5, de forma mais latente, vai acessar esse vício da cobiça. E o que então é essa cobiça, né? É essa necessidade de conhecer e de aprofundar no conhecimento e fica aqui, ó, no mundo mental. E não coloca esse conhecimento em prática. Não vai para a vida para experienciar esse conhecimento. É muito comum uma pessoa que tenha esse vício emocional mais latente dentro de si falar assim: bom, eu pesquiso sobre pular de paraquedas, tô com desejo de pular de paraquedas. Aí eu vou lá e eu pesquiso, eu vejo vídeo, eu vejo tudo sobre pular de paraquedas. E eu vou tão fundo nessa pesquisa que é como se eu tivesse pulado de paraquedas. E a vontade de pular de paraquedas eu não tenho mais. Porque eu experienciei isso no meu mental. E eu não tenho a necessidade de experienciar isso realmente no físico, tá? Então essa é a cobiça que o tipo 5 acessa, mas que todos nós podemos acessar em qualquer momento, tá? A qualquer momento. Só que no tipo 5 é mais latente. Então essa avareza, tá? Não é uma avareza de dinheiro. Pode ser também, mas não é só sobre dinheiro. Aqui nós estamos falando sobre uma distorção emocional. E essa distorção emocional é principalmente de emoções, de conhecimento e de tempo. Aquela frase, né? Não vou dar pérolas aos porcos. É quando a gente acessa essa avareza. Então eu não vou dar o meu conhecimento para as pessoas que não vão usufruir como eu acredito que ela possa usufruir. Então acaba não dividindo, né? É como se também a pessoa não pudesse entregar suas emoções. Então ela tem ali um mar de emoções que ela pode acessar, mas ela vai dando de conta-gotas essa emoção para os outros. Ou ainda, né, como eu trouxe para vocês, que é o prazer de ter sem usufruir, essa é a distorção emocional, esse prazer de ter sem usufruir faz com que a pessoa que acessa essa distorção emocional não viva a emoção no momento. É como se ela guardasse a emoção na nuvem, no Wi-Fi, lá na nuvem, e deixasse para experienciar, para vivenciar essa emoção em outro momento, né? É comum uma pessoa tipo 5, por exemplo, que acessa bastante essa distorção emocional, falar assim: olha, tive um problema no meu trabalho. Aí, lá no meu trabalho, meu chefe brigou comigo e tal, só que eu fiz cara de paisagem. Eu fiquei muito mal, mas eu falei, agora eu não posso acessar isso. E aí ela guarda essa emoção lá na nuvem. Quando chega em casa, se fecha dentro do quarto e aí chora. E aí traz essa emoção. Por quê? Porque tem um medo de acessar essas emoções e não dar conta dela. E não conseguir administrar isso. E essa cobiça é justamente isso. É querer o conhecimento, querer o controle, querer saber antes de acontecer, né? Querer se programar para tudo.
por conta dessa distorção emocional, tá? Então, essa é esse pecado capital. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, finalizando aqui, né? Essa cobiça é uma necessidade de conservar a si, principalmente. Eu quero me conservar, eu quero me guardar, tá? Então não é de dinheiro, necessariamente, não é de coisas, mas de energia, de tempo e de emoções, tá bom? E aí, economiza nas palavras, economiza nas emoções, no afeto, economiza nos gestos, tá? Economiza por quê? Porque tem medo de que vai faltar. Então eu tenho medo de que eu não vou ter mais ali na frente. Então eu economizo, tá? É como se fosse a teoria da escassez, tá? Muito bem. E aí, eu te pergunto, né? Acessei a cobiça, acessei a avareza, tô aqui nessa distorção emocional. O que é que eu faço para sair dela? Porque o primeiro passo é a gente identificar essas distorções emocionais dentro de nós. Esse é o primeiro passo. Mas a partir do momento que eu identifico, o que é que eu faço com isso? Né? Não basta só eu saber, tô aqui acessando a cobiça, tô aqui acessando a avareza. E aí? O que é que eu faço com isso? Muito bem. O que é que você pode fazer com isso, né? Acessar a liberalidade. O que é essa liberalidade? O que essa palavra liberalidade traz para nós? Liberalidade é deixar fluir as emoções, tá? É acessar as emoções na hora que elas vêm. É dividir essas emoções com as pessoas. É dividir o seu conhecimento com as pessoas que estão à sua volta. E principalmente, experienciar esse conhecimento, né? Experienciar isso. Então, se você estiver acessando essa avareza e essa cobiça de retenção, né, de tempo, de energia, de emoções, o que você vai fazer? Você vai pensar, bom, eu não preciso guardar para sentir depois. Eu agora sou adulta e eu posso controlar as minhas emoções. Né? Eu sei que eu posso aqui chorar, eu posso sorrir, eu posso acessar essa espontaneidade, eu não preciso reter, eu não preciso segurar, eu posso liberar, né? Então eu acesso esse mar de conhecimento, de energia, de emoções que existe dentro de mim e deixo fluir. Ao deixar fluir, eu também me permito me abrir. Né? Porque eu vou saber que ninguém vai me invadir. As pessoas me invadem quando eu me fecho para elas. Se eu me fechar para as pessoas e elas quiserem entrar, vai ser uma invasão. Agora, se eu me abro, se eu abro a porta para a pessoa entrar, não vai ser uma invasão, vai ser uma permissão. Então, quando eu acesso essa liberalidade de abrir a porta para a pessoa entrar, eu saio desse vício emocional. Eu consigo sair, né, desse pecado capital, né? A Fábio perguntou: isso é para quando algo bom nos acontece e temos vontade de dividir com muitas pessoas e não dividimos? Também pode ser, né? Também. Às vezes a gente acessa ali uma alegria e a gente fala: vou guardar essa alegria aqui só para mim. Não vou dividir com ninguém. Tá? Então pode ser também. Então esse reter de emoções, de tempo, de energia, pode ser isso também, tá? Então como é que eu vou perceber que eu tô aqui nessa distorção emocional? Eu vou acessar essa liberalidade, esse não apego. Eu não preciso segurar as emoções, eu não preciso me apegar a elas, eu posso liberar. E quando eu libero o fluxo também, o fluxo de dar e receber. Porque se eu tô travando, esse fluxo não acontece. Esse fluxo de dar e receber. Tanto o tempo, como a energia, como o afeto, tá? Então, quando você identificar que está acessando essa distorção emocional, lembre-se da liberalidade.
Lembre-se que você não precisa reter as suas emoções. Lembre-se que você não precisa reter o seu tempo, controlar, dar a conta-gotas, que você pode dividir. E quando você se abre para dividir, tá? Quando você se abre, você também abre também para receber. E aí o fluxo acontece. A liberalidade acontece e você sai dessa distorção emocional e acessa um ciclo virtuoso, né? Sai desse ciclo vicioso de quanto mais eu tenho medo que as pessoas me invadam, mais eu retenho, mais eu seguro, mais eu não me dou. E aí eu vou para o ciclo virtuoso, que é acessar essa liberalidade, essa fluidez, essa espontaneidade, é me permitir dar e receber, tá bom? Muito bem. E aí, a gente finalizou esse pecado capital, né, da cobiça e da avareza, que é a distorção emocional principal do tipo 5. Mas que todo mundo acessa em algum ponto aí da sua vida, tá? Em algum momento, todo mundo pode acessar. Lembrando que nós somos a casa de 9 cômodos, né? Só que a gente prefere ficar em um desses cômodos ali. A gente prefere passar mais tempo em um desses cômodos, que é o nosso tipinho, tá? E agora, nós vamos para outro pecado capital. E esse pecado capital não está na lista dos 7. Né? Esse pecado ele foi retirado e ele inclusive foi muito difícil de ser identificado. Evagrio, que foi o primeiro padre do deserto que fez a lista desses pecados capitais, ele não identificou esse pecado que eu vou falar agora para vocês. Ele não conseguiu identificar e expressar em palavras esse pecado. Foi depois, tá? Quem descobriu depois foi João Clímaco, 1 século e meio depois do Evagrio, lá no século IV, lá em 400 depois de Cristo, tá? Bom, esse pecado capital todo mundo acessa em algum momento, tá? Assim como todos os outros. E por que é que ele foi retirado? E aí fica a polêmica, né? Fica a grande polêmica e grande questão. Por que é que foi retirado o medo da lista dos pecados capitais? O medo e a vaidade, né? A vaidade no sentido de vanglória, né? Que foi retirado ali e foi unido com o orgulho. Então, orgulho e vanglória ficou uma coisa só e o medo foi retirado. Por quê? Porque a igreja, na época, ela utilizava o medo também para resgatar os fiéis, para resgatar as pessoas, né? Não faça isso porque Jesus não gosta. Não faça isso porque Deus castiga. Então ela utilizava o medo como uma forma de reter as pessoas, de segurar as pessoas. E aí isso fica aí, né? Esse assunto polêmico do porquê que tiraram o medo da lista de pecados capitais. Mas agora vamos entender o que é esse medo, tá? O que é esse pecado capital do medo que todo mundo acessa? Ah, é o medo de escuro? É também, mas não é só isso, tá? O medo, como vocês sabem, é uma emoção universal. Todo mundo acessa o medo, ela está na base instintiva de nós, né? E acaba reforçando as crenças que temos em virtude da religião. A gente acaba tendo aí essas questões polêmicas aí, né? Porque lembrando, né, gente, a religião, ela foi feita por seres humanos, por homens, né? Homens que são falhos, né? Que não são perfeitos. Mas qual é a intenção da religião? Religião, a intenção é religar. Então, fazer essa ligação nossa com o divino, né? Isso é religião. E espiritualidade é diferente de religião, né? Espiritualidade é você saber que o divino existe dentro de você e que você pode acessar o tempo todo, 24 horas por dia, porque essa centelha do divino existe dentro de cada um de nós, tá? Mas
Vamos tirar esse assunto polêmico aqui e vamos falar desse pecado capital aqui, que é o medo, ou dessa paixão ou vício emocional. Então, o medo é uma emoção que todos nós acessamos. O medo é uma emoção instintiva que serve para nos proteger. Se a gente não tivesse medo, a nossa espécie não teria sobrevivido até hoje. Então, é por conta dessa emoção do medo que a gente se protege, né? Que a gente olha para os dois lados para atravessar a rua e que a gente se prepara para dar uma palestra, que a gente se prepara para fazer alguma coisa no trabalho, que a gente organiza a nossa mala quando a gente vai viajar. É por conta desse medo, né? Que existe dentro de nós, que a gente toma precauções, que a gente é precavida, tá? Então, o medo é uma emoção positiva, mas também pode ser negativa. Por quê? Porque a gente pode paralisar. A gente pode não conseguir raciocinar. O nosso corpo pode travar. Então, como todas as emoções, elas não são boas ou ruins. Elas são apenas sinalizações. Então, o medo é um sinal. É um sinal de quê? De que a gente precisa prestar atenção. De que a gente precisa olhar para aquilo. Tá? E aí, como a gente reage a essa emoção é que pode ser positivo ou negativo, né? Se a gente reagir pensando assim, eu preciso me organizar para ter uma boa apresentação, ótimo. O medo tá ali, obrigada medo, vou me preparar. Agora, se eu pegar esse medo e falar assim, bom, eu não vou apresentar porque eu estou com medo da plateia, do público e eu não vou me apresentar, o que acontece? Aquilo foi ruim para mim, porque eu posso perder uma oportunidade de crescer no meu emprego, uma oportunidade de fazer alguma coisa importante para minha vida, né? Então, esse medo, ele pode ser positivo ou negativo conforme eu reajo a ele, e não a emoção em si é positiva ou negativa, tá? Porque a emoção é apenas uma sinalização. E agora falando desse pecado capital, ou dessa distorção emocional do medo que o Eneagrama traz para nós, que é uma emoção latente, né? Essa distorção emocional no tipo 6, mas que todos nós acessamos, como que é que eu vou identificar isso dentro de mim? Tá? Então, por exemplo, se você é um tipo 6, como você sabe que essa distorção emocional está acontecendo em você? Existe um checklist pra gente fazer, que se chama o checklist do medo. Então, perceba no seu corpo, tá? Porque todas as emoções distorcidas, né? Todos os vícios emocionais, a gente percebe no nosso corpo, tá? Porque o nosso corpo demonstra que a gente tá nessa emoção. Se as suas pernas tremem e meio que travam assim, paralisam. Se você sente um frio na barriga, se você sente um suor frio na mão, se o seu coração dispara como se fosse uma taquicardia e se dá assim se a sua cabeça enterra assim nos seus ombros e você faz assim, sabe? Dá aquela tensão assim nos ombros. Se isso acontece com você frequentemente, então pode ser que você seja um tipo 6, tá? Um tipo 6 do Eneagrama. Agora, se isso acontece com você de vez em quando, então provavelmente você seja outro tipo e tá acessando essa distorção emocional. Quem nunca sentiu um frio na barriga antes de fazer uma apresentação, antes de fazer um teste importante, antes de fazer algo assim? Né? Isso é algo que todo mundo acessa. Agora, o tipo 6 sente isso no corpo regularmente, frequentemente. E é assim que a gente consegue também identificar, fazer essa auto-identificação, né? Porque se a gente fala, medo, e se a gente falar só medo, todo mundo tem medo. E a pessoa pode se identificar ou não, porque tem gente que fala assim, eu não tenho medo. Né? Tem muita gente que fala assim, eu não tenho medo. E às vezes é um tipo 6. Por quê? Porque vai ter tipo 6 que vai usar estratégias diferentes quando acessa essa distorção emocional, né? Vai ter pessoas tipo 6 que vão acessar e vão se acovardar. O que seria se acovardar? Sair de cena, né? Desistir,
deixar de lado, não atacar, fugir, tá? Não é, ai, a pessoa é um covarde, ai, não, gente, tá? É se acovardar, né, no sentido de sair, de recuar, de desistir. E tem pessoas que são tipo 6, que vão acessar essa distorção emocional e vão acessar a ousadia, ou seja, vão atacar para não sentir mais o medo. Vão atacar, vão responder, vão para cima, tá? E aí vão para cima com a intenção de não sentir mais aquele medo. Por isso que na hora que a gente vai fazer o processo de autoconhecimento à luz do Eneagrama, a gente precisa explicar tudo isso bem explicadinho. E a pessoa é que faz a autoidentificação. Porque se eu olho, eu não sei. Agora, a própria pessoa, ela sente dentro dela e ela faz esse processo de autoidentificação, de entender se essa paixão, esse vício emocional, esse pecado capital faz sentido para ela ou não. Se é algo que é latente dentro dela ou não. Isso seria mais um fugir para não acessar esse medo ou enfrentar para que o medo passe de uma vez, tá? Então, assim, é aquela frase, né? Se tem medo, vai com medo mesmo, né? Aquela ousadia de... Mas a intenção, a motivação que está por trás desse fugir ou desse atacar é justamente acabar com medo, acabar com essa sensação, tá? E outro processo aí de distorção emocional que acontece, né, por conta de acessar esse medo, é a paralisação. O que é essa paralisação? Dá um branco na cabeça. A pessoa, ela paralisa, né, como se ela não tivesse ali, a cabeça dela paralisa. E aí, é muito comum pessoas tipo 6 falarem assim, gente, me deu um branco, eu não consegui lembrar de nada, me deu um branco na hora. Né? E por isso esquece muitas coisas também, porque acessam essa paralisação. Então, e aí eu tava falando no começo, quando eu tava falando desse pecado capital, que o Evagrio, ele não conseguiu descrever e discernir essa distorção emocional, que o João Clímaco conseguiu 1 século e meio depois. E sabe como ele descreveu essa distorção emocional? Assim, ó, um temor temerário pueril. O que seria esse temor temerário pueril? Temor vem de tremor, de apreensão. É no corpo que eu sinto. Temerário, por quê? Porque me prejudica, me atrapalha. Eu perco oportunidades, eu perco relacionamentos, porque eu crio coisas na minha cabeça que não existem. E pueril é justamente disso, é de ser algo infantil, de ser algo infundado. Eu tenho medo de algo que não existe, que eu criei na minha própria cabeça. Então, ela não tem uma base objetiva, essa distorção emocional. Quando eu acesso, não é algo assim, tem um tigre aqui na minha frente e eu acessei essa distorção emocional. Não. Essa distorção emocional acontece sem um fundamento, sem uma base objetiva. E aí eu destruo minhas relações, eu perco oportunidades, eu paraliso ou eu ataco, tá? Muito bem. E aí, você identificou essa distorção emocional aí dentro de você, né? Você já tá fazendo esse processo de autoconhecimento. Você identificou que o medo é a sua distorção emocional ou que você de repente está acessando esse medo, tá? O que é que você pode fazer para reverter isso, né? Ou para sair disso? Acessar a coragem. Mas o que é essa coragem? Essa coragem é agir com o coração. É agir através da sua intuição. Quando a gente acessa esse medo, é muito comum a gente pegar a opinião de uma pessoa, de outra pessoa, para ajudar, pra gente ver o que vai fazer. Ou a gente pega o telefone do marido pra caçar lá, ver se ele tá
fazendo alguma coisa, ou do namorado, ou a gente fica criando cenários negativos na nossa cabeça, a gente acha que vai dar ruim. É uma apreensão, uma sensação de incapacidade, uma sensação assim, eu não vou dar conta, alguma coisa de ruim vai acontecer a qualquer momento. Essa é a sensação, essa é a distorção emocional. Quando você acessa isso, coragem, calma, respira, acessa o seu coração, acessa essa intuição que existe aí dentro de você. Confiar, acreditar, entregar, tá? E aí, se você é uma pessoa que acessa muito essa distorção emocional, que fica criando muitos cenários negativos, que fica com medo de coisas que não tem base, não tem fundamento, fica criando, né? Ai, vai acontecer alguma coisa de ruim, eu sei que vai dar ruim a qualquer momento. Faça um caderno da gratidão. E o que é que você vai colocar nesse caderno da gratidão? Além, é claro, de colocar gratidões, que o caderno da gratidão é bom para qualquer pessoa, o que você vai escrever nesse caderno? Você vai escrever todas as vezes que você seguiu o seu coração e a sua intuição e deu certo. Escreva lá. Ah, aconteceu isso e isso, eu segui meu coração, deu certo. Ah, aconteceu aquilo, eu segui meu coração e deu certo. Tá? E você vai escrever também todas as vezes que você seguiu o seu coração e não deu certo. Só que você sobreviveu. Só que você está aqui. Só que deu certo porque você conseguiu sobreviver. Você não morreu. Entende? Então você vai olhar para isso e vai perceber que você é capaz. Que as coisas que acontecem na sua vida acontecem porque você tem capacidade de resolver. Tá? Se você está enfrentando um problema, não tenha medo. Você tem a capacidade de enfrentar e de resolver. É aquela frase: Deus não dá fardo maior do que a gente não possa carregar. Entende? Então, quando você acessa isso, esse conhecimento de então eu posso relaxar. Eu tenho alguém lá no céu que olha por mim o tempo todo. Eu não preciso me preocupar tanto. Preocupar significa ocupar-se de algo que não está acontecendo no momento. Eu vou lá no meu futuro e pego um monte de coisa de lá e fico me preocupando agora. E aí eu não faço o que eu tenho que fazer agora e quando chega lá no futuro, às vezes nem aconteceu o que eu estava preocupada. Como diz meu pai, não vamos chorar antes de apanhar, né? Por quê? Porque às vezes vai chegar lá na frente e eu nem vou apanhar e já tô chorando, tá? Então, é isso que eu queria dividir com vocês hoje, tá? Essas duas paixões, né, ou distorções emocionais que o Eneagrama traz para nós, que tem base lá nos pecados capitais do século IV, né? Então, hoje a gente falou sobre a cobiça ou avareza e sobre o medo, tá? Então, se você perdeu os outros pecados que eu já trouxe, que foi a preguiça, a ira, o orgulho, a vaidade, a inveja, corre lá no meu canal no YouTube, tá? Lá a gente tem essas aulas e as outras, porque hoje nós estamos na aula número 21, tá? E as outras aulas de Eneagrama estão lá disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Não esquece de curtir, de compartilhar, e essa aula aqui também vai ficar salva no canal, tá bom? Comentem aqui embaixo se vocês estão gostando desses conteúdos, se está agregando na vida de vocês, se está fazendo alguma diferença, e a gente se encontra novamente para um aulão de Eneagrama e autoconhecimento na quinta-feira que vem, às 6 horas da tarde, aqui no meu perfil do Instagram, e vamos falar sobre a gula e a luxúria, tá bom? E aí a gente finaliza esses 9 pecados capitais. Um beijo
e até semana que vem. Tchau!